No livro de Gênesis, capítulo de número 38. Como o nosso pastor já bem disse, esse texto que já é conhecido dos irmãos, já trouxe ele algumas vezes, o Senhor ministrou em meu coração, mas eu creio que o Senhor, como diz a palavra se renova todos os dias, eu creio que o Senhor falará conosco ainda mais. Vamos estar lendo o versículo de número 1 ao 2 de Gênesis 38. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, comecinho, primeiro livro da Bíblia, capítulo de 38, versos de número 1 ao 2. Aleluia. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Amém? Mais sempre, por favor. Glória a Deus. Queridos, bem conhecemos a história de Jacó. Jacó, que pela sua luta com um anjo, recebe o nome de Israel. Jacó, filho do patriarca Isaac, neto do patriarca Abraão, aquele qual Deus havia escolhido e levantado para levantar a nação de Israel no intermédio dele. Jacó, como bem conhecemos, teve 12 filhos, que são as 12 tribos da nação de Israel. Dentre estes filhos, Jacó teve um chamado José, o qual veio do casamento com sua esposa chamada Raquel, que havia morrido ainda muito precocemente. Raquel havia morrido no nascimento do seu segundo filho chamado Benjamim, mas o primeiro, José, tem uma história que bem nos é memorável. José, justamente pelo amor de seu pai para com sua mãe falecida, Raquel, tinha um apreço muito grande aos olhos de Jacó, um apreço qual fazia com que Jacó viesse a rejeitar os outros filhos e dar mais atenção a José e a Benjamim. Tanta atenção que de Jacó José recebe, que de seu pai José recebe uma túnica de várias cores, qual desperta ainda mais a inveja dos seus irmãos. Nós conhecemos a história. José é vendido pelos seus irmãos para a companhia de ismaelitas e midianitas que passavam pelo caminho. Mas quando olhamos para o capítulo de número 38, nós vemos que Moisés inicia este capítulo justamente dizendo que Judá, no mesmo tempo, desce diante de seus irmãos. Moisés aqui está dizendo, e aconteceu no mesmo tempo. Que tempo? Ao mesmo tempo que os seus irmãos, que Judá e seus irmãos haviam vendido José, Judá havia tomado a decisão de descer diante de seus irmãos para a casa de um varão de Adulão. Ao mesmo tempo em que Judá estava descendo, José estava sendo levado cativo. Olha o contraste dos capítulos de número 38 e 39, os primeiros versículos. Capítulo de número 38, versículo de número 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos. Capítulo de número 39, verso de número 1. E José foi levado ao Egito. Perceba que enquanto Judá, por livre e espontânea vontade, no capítulo de número 38, está deixando a casa de seu pai, está descendo diante de seus irmãos e entrando na casa de um varão adulamita, José está sendo levado à força contra a sua própria vontade para a terra do Egito. Ou seja, um escolhe, o outro não tem poder de escolha, é submetido a viver aquilo que o Senhor já havia projetado para ele. Judá é o quarto filho de Jacó com a sua esposa chamada Leia. Bem sabemos que Jacó tinha duas esposas, Raquel e Leia. Contudo, Jacó amava mais a Raquel. Leia, quando concebe o seu quarto filho, em suas palavras, louva a Deus. Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 35. Quando Leia dá à luz o seu quarto filho, quando Leia dá à luz a Jacó, nós vemos que ela vai louvar ao Senhor. E justamente pelo louvor a Deus, o nome de Judá significa louvor.
justamente pelo nascimento daquela criança. Gênesis 29, verso 35. Aleluia. Gênesis 29, verso 35 diz: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. Judá, do hebraico, significa louvor. Aleluia. Era um homem, era um menino, era uma criança, cuja qual já estava predestinada, através dos seus pais, através dos propósitos divinos, a louvor da sua glória, a louvor da glória, da majestade de Deus. Mas como já fora dito, existem falsos e verdadeiros adoradores. Judá, por mais que já estava predestinado a louvor da glória do Deus de Israel, do Deus de seu pai, ele tinha a oportunidade de rejeitar o futuro qual já havia sido apresentado por Deus, planejado, projetado, escrito, e seguir um futuro qual seria guiado pela sua própria concupiscência. E nós vemos que é justamente isso que Judá vai fazer. Depois de ter vendido o seu irmão junto dos seus outros irmãos, Judá deixa a casa do pão, deixa a casa de Jacó, deixa a casa de Israel, em busca de melhores condições. A casa do pão, a casa de seu pai, a casa de Jacó, a casa de Israel, não supria as lacunas dos desejos daquilo que ainda não havia sido apresentado a ele. Como assim? Judá queria experimentar algo antes que ele ainda não havia experimentado. Ele queria experienciar novas experiências, ele queria experimentar novos destinos, novos horizontes, distantes do propósito que Deus havia concedido a ele. Quantas não são as vezes que nós, como Judá, temos desejo de ir rumo, em busca de novos horizontes, deixarmos a casa do pão? Porque nós olhamos para a casa de Jacó e nós vemos que a casa de Jacó, a casa do pai, não é perfeita. A casa de Jacó, queridos, quando olhamos para o livro de Gênesis, andava distante da perfeição. Por quê? Simeão e Levi, irmãos de Judá, o texto nos diz, eles entram na cidade dos Siquemitas e destroem toda a cidade, matando os homens, levando as mulheres e os filhos cativos como servos. Na casa de Jacó, assassinato. Rubem, filho mais velho de Jacó, rompe os limites que seu pai já havia determinado, se deita com a concubina de seu pai, ferindo a honra de Jacó. Na casa de Jacó também há adultério. E por que não citarmos o que ocorre quando os irmãos de José se levantam com inveja da posição, do amor, do afeto que seu pai tinha por ele? Se levantam, tiram, rasgam as suas vestes, o lançam numa cisterna, e da cisterna jogam ele nas mãos dos ismaelitas, para que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Na casa de Jacó também há um tipo de escravidão. Há inveja, há amargura, há assassinato. Na casa de Jacó há problemas, mas eu não vejo outra casa em que aqueles que enfrentam problemas não venham buscar a perfeição. Em outras palavras, por mais que a casa de Jacó não seja perfeita, é só nela que eu enxergo um homem de Deus que não passa a mão no pecado de seus filhos. Em outras palavras, a casa do pai não é perfeita. Você vai encontrar pessoas de todos os tipos, pessoas, uns mais nervosos, à flor da pele, outros menos, uns que se posicionam mais, outros que se posicionam menos. Mas eu nunca enxergo o pai passando a mão na cabeça do filho. Muito pelo contrário, eu enxergo Jacó,
olhando para Simeão e Levi, dizendo: vocês desonram o meu nome. Eu enxergo Jacó olhando para Rubem e dizendo: você desonra o nome do meu Deus. Eu olho para Jacó e eu vejo um homem que não consegue acreditar que o seu filho havia morrido. Um homem que não passava a mão no pecado dos filhos. A casa do pai não é perfeita, mas é o lugar em que o pai está presente. O que isso significa? Pode ter problema, pode ter desavença, pode ter coisas que nos fazem perder a cabeça, mas a presença do Pai faz com que todos os problemas venham ser cegados e apenas a sua presença venha estar em evidência. Em outras palavras, por mais que a casa de Jacó não fosse perfeita, quando um filho de Jacó olhava apenas para o seu pai, ele se tornava cego para as imperfeições, pois das imperfeições não cuida o filho, cuida o pai. Isso significa que por mais que a casa de Jacó não seja perfeita, existe um pai que busca a perfeição pela sua casa. Mas Judá está deixando a casa de seu pai e descendo para a casa de um varão de Adulão. Lembrando que o significado do seu nome, Judá, significa louvor. Mas ao mesmo tempo em que ele poderia escolher, optar por louvor, louvar, adorar, exaltar a Deus através da sua vida, Judá também poderia optar, escolher, adorar, louvar as suas próprias concupiscências, desejos ou sonhos pessoais. É o que Judá, quando sai da casa de seu pai, caminha em busca. Ele caminha em busca dos seus sonhos, ele caminha em busca dos seus projetos. Ele caminha em busca de um futuro promissor, melhor, distante, diferente daquilo que ele enxergava na casa de seus pais. Pois, por mais que Judá era conivente com o pecado dos irmãos de ter vendido José, nós vemos que é ele que intercede por José, quando os seus irmãos, naquele momento, ao invés de vendê-lo, queriam matá-lo. É Judá que se levanta dentre os 10, olha para os seus irmãos e diz: que o sangue de José não esteja sobre as nossas mãos. Meus irmãos, peguemos e vendemos, não o matemos. Aleluia. É Judá que intercede por José. Em outras palavras, Judá estava buscando melhoramento, aperfeiçoamento, mudança, mas ele acha que vai ser distante da casa de seu pai que ele encontrará uma melhor versão de si mesmo. Ele acha que é distante da casa de seu pai, distante da casa de Israel, que ele encontrará um futuro promissor para a sua vida, que ele encontrará a concretização de seus projetos, desejos, sonhos, almejos. Ele acha que é distante da casa do pai, distante dos seus irmãos errôneos, distante do pecado daqueles que estavam ao seu redor, que ele encontrará um futuro melhor. Mas o que Judá não entende é que se ele sai da casa do pai pelos problemas que existem na casa do pai, ele está rejeitando não seus irmãos, ele está rejeitando não a casa, ele está rejeitando a presença do pai. E é isso que acontece. Judá está tentando se desvencilhar da imagem do seu pai, porque ele acha que a imagem de Jacó, a imagem da casa de Israel, é uma imagem suja, uma imagem de irmãos que vendem o seu irmão mais novo, uma imagem de irmãos que pegam e matam a cidade inteira, uma imagem de um irmão que pega e se deita com a concubina de seu pai. Então o que ele faz? Eu vou me levantar, vou sair daqui, eu vou fugir daqui, aqui não é o meu lugar. E quantas não são as vezes que pelos problemas que nós encontramos, as intempéries no caminho, nós pensamos: eu vou deixar esse caminho para trás, porque eu quero algo melhor para mim. Eu quero um novo horizonte, um novo caminho, uma melhor versão de mim mesmo. Alcançar, desfrutar, almejar, sonhar, conquistar. Era o que Judá desejava. Mas quando ele deixa a casa do seu pai, ele está deixando aquilo que o fazia viver por dentro. Ele está deixando a essência da sua vida. Ele está deixando o propósito dos seus dias para trás. Para seguir um caminho que seria guiado não pelas mãos de Israel, mas pelas mãos do seu próprio coração, pelo apontamento dos seus próprios desejos. Judá sai da casa de Jacó,
Judá sai da casa de Israel e entra na casa de um varão adulamita, um varão que via de uma cidade distante chamada Adulam, cujo significado do hebraico significa bajulador. Em uma conversão mais direta, lugar da bajulação. O primeiro ponto de início do diabo na vida daqueles que, ao contemplarem os erros da casa de Jacó, se distanciam. A primeira atitude, o primeiro ponto que o diabo toca é na bajulação. Quando nós nos distanciamos da casa, quando nós nos distanciamos da presença do Pai, o que o diabo faz? Parabéns! Era isso que você queria. Era isso que eu te falava todos os dias. Era isso que os seus amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho te diziam. Bajulação. Um varão adulamita. Qual era o nome do varão? Ira, do hebraico. O meu irmão é exaltado. Em um significado mais direto, era um varão do lugar da bajulação, que vinha para bajular o ego de Judá, para fazer com que Judá acreditasse que a melhor atitude, opção, o melhor caminho havia sido tomado naquele momento. Deixar a casa de Jacó, deixar o lugar que estava sujo, deixar o lugar que tinha problemas, para encontrar um novo lugar, um novo povo, um novo horizonte. Essa é a imagem que o diabo pinta nas nossas mentes, de que o mundo, de que o século presente nos proporcionará algo que Deus jamais será capaz de nos conceder. E quando nós tomamos a atitude, debaixo de tantas tentações, debaixo de tantos problemas, debaixo de tantos ataques no mundo espiritual, quando nós deixamos a casa de Jacó, essa é a primeira coisa que o diabo nos diz: parabéns. Era isso que eu queria, era isso que você desejava, mas não era apenas aquilo que você queria ou desejava, era isso que você precisava. Você vivia tão triste na casa de Jacó, atingido, perseguido, passando por problemas, vivia sempre cabisbaixo. É agora que você encontra a liberdade, mas a liberdade está disfarçada em libertinagem. É o diabo predominantemente fazendo com que as nossas vidas se tornem não mais um polo da presença do Deus de Israel, mas o polo da sujeira do mundo. Em busca de sonhos, em busca de novos horizontes, em busca de novas ou melhores condições para as nossas vidas, nós buscamos, longe da casa do Pai, um caminho novo. E é o que Judá está fazendo. Quando Judá desce de entre seus irmãos e entra na casa do varão adulamita, a primeira coisa que acontece é o seu ego levanta, a bajulação. E a esposa que até então ele não possuía, o casamento que até então não havia sido efetuado, agora vai ser concretizado, pois o texto nos diz que na casa do varão adulamita, ali ele vê a filha de um varão chamado Sua, distante da casa do pai. Judá se sente agora livre, liberto. Agora ele se sente em si, consciente para tomar as atitudes, ações, os desejos, seguir o seu próprio coração. Ele vê uma mulher, ele não vai seguir o exemplo de Isaac, o seu avô. Isaac, que quando se encontra com Rebeca, havia acabado de sair do campo aonde estava orando. Não, ele não segue os exemplos dos seus patriarcas, que antes de se casarem, oravam, se consagravam, pediam permissão, direção de Deus. Ele olha, ele deseja e ele se casa. Porque Judá achava que aquele era o seu momento. Uma mulher, filha de Sua, iria ser o início, a abertura de um ciclo de poder, autoridade,
Esta mulher seria a abertura do ciclo daquilo que Judá tanto almejava. Um novo horizonte a se percorrer. E sabe qual era o nome? O significado do nome do pai daquela mulher? Sua, do hebraico. Tem dois significados extremos. Preste bem atenção. Sua, do hebraico, significa prosperidade, mas ao mesmo tempo que significa prosperidade, significa depressão. Em outras palavras, Judá estava se afeiçoando pela prosperidade disfarçada de depressão. Judá estava se afeiçoando pelo novo horizonte que seria disfarçado pela sua angústia. Judá está se afeiçoando por um futuro promissor que estava disfarçado em discórdia e em destruição. E buscando em prol da prosperidade, Judá vai encontrar a depressão. Como vemos, Judá se casa com a mulher, e do versículo de número 3, eles têm um filho. O texto nos diz: e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome O nome do primeiro, do primogênito, do primeiro filho de Judá se chama Judá estava feliz, Judá estava alegre. Mas quando olhamos para o significado do primeiro nome, do primeiro filho de Judá, nós vemos que significa vigilante ou vigilância. Estranho. Judá vai ter um segundo filho, Onã. Onã significa força. Mas ele ainda vai ter um último filho, um caçula, até então, chamado Selá, que dentre tantos significados, pode significar para sempre. E quando juntamos os nomes dos 3 filhos, nós encontramos uma resposta de Deus para Judá, para a prosperidade que ele encontrava, para a prosperidade que ele buscava. Era o Senhor dizendo: Judá, na sua vigilância, você sempre encontrará força. Onã e Selá. Judá, na sua vigilância, você sempre, Selá, sempre encontrará força. Era Deus falando: não vai ser na sua bajulas, não vai ser no seu descontentamento, não vai ser na vã promessa de prosperidade que você vai encontrar força, Judá. Não vai ser distante da casa de Israel, não vai ser distante dos conselhos de seu pai, não vai ser distante dos princípios qual você foi ensinado desde a sua mocidade, não vai ser distante dos propósitos do divino, não será distante do caminho que você vai encontrar o que tanto você busca. Será na sua vigilância, será na sua posição, será nos seus princípios guardados que você vai encontrar força, que você vai encontrar paz, que você vai encontrar prosperidade, que você vai encontrar sonhos concretizados, que você vai encontrar promessas cumpridas, que você vai encontrar o contentamento para a sua alma. Não vai ser na bajulação, Judá, vai ser na vigilância. Quezibe era o nome do lugar em que Judá estava quando a sua esposa estava prestes a conceber seu filho caçula, chamado Selá. Quezibe significa o lugar da mentira, o lugar do engano. Era o cenário que o diabo havia pintado com flores de um jardim. Mas as flores estavam podres. E no lugar de grama verde haviam espinhos expostos. Em outras palavras, o diabo vai nos levar ao fundo dos nossos desejos, para que no fundo dos nossos desejos, mascarado de sonhos, mascarado de desejos, mascarado de prosperidade, de materialidade, de sonhos cumpridos, ele venha nos conceder a vergonha, a destruição, a discórdia, a dificuldade e a angústia. Filho primogênito de Judá, estava na idade de se casar. Judá
ao invés de escolher uma moça da sua terra, dos seus familiares, da sua parentela, uma moça da casa de Jacó, ele escolhe uma moça cananeia por nome Tamar. Tamar era o nome dessa moça. Tamar. Tamar não tem um significado tão impactante. Dela vem a árvore plantada no deserto da Palestina, chamada tamareira, que nos tempos antigos demorava de 50 a 100 anos para produzir os seus primeiros frutos. Ele escolhe uma mulher infértil. Até então, no lugar da mentira, ele escolhe uma mulher que não daria filhos a ele. Através de Er, nós vemos a justiça de Deus se cumprir. Er era mau aos olhos de Deus, diz o texto, porquanto Deus mata Er pela sua malignidade, porquanto Deus tira a vida do primogênito de Judá pelos seus pecados. E Tamar, segundo a lei do levirato, deveria ser concedida como mulher, como esposa para o segundo filho, Onã. Mas quando Onã estava no casamento, se deitando com Tamar, ele expelia a semente para fora, porque ele sabia que o fruto do ventre daquela mulher não seria tido como seu filho, mas como filho do seu irmão falecido. E ainda mais, a herdade, a herança, não seria mais concedida a Onã, mas ao filho que ele teria com Tamar. Então o que Onã faz? Ele prefere resguardar a sua prosperidade, a sua herdade, a sua herança, quando ele se deitava com a sua esposa, que antes era sua cunhada. Ele joga a semente para fora, e por causa disso é subjugado pelas mãos de Deus. Também é morto. Judá teme. Ele vê que seus 2 filhos já haviam morrido no engano. Ele pega Tamar e diz para ela: Selá, meu filho caçula, ainda é muito novo, ainda é muito jovem. Vai para a casa de seu pai, pois quando ele tiver idade, você voltará e será esposa dele. Mas o tempo passou, os dias se foram, e Selá não foi dado como homem para Tamar. O casamento não foi cumprido, e a lei do levirato também não. Agora nós estamos nesse seguinte cenário: depois de muitos dias, a sua esposa, a esposa de Judá, vai morrer. Versículo de número 12. Depois de muitos dias, a esposa de Judá vai falecer. E Judá, depois do seu consolo, vai subir aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, ele e o seu amigo Ira. O seu amigo Adulamita, que desde o primeiro versículo não deixa, não sai de perto de Judá. O amigo bajulador vai subir no mesmo caminho que Sansão fez quando buscou uma mulher filisteia. Timna. Judá está subindo a Timna com ira para tosquear as suas ovelhas. E sabe quem é avisada acerca dessa notícia? Tamar. Tamar recebe a seguinte notícia: ei, o teu sogro está subindo para tosquear as ovelhas. Tamar pensa consigo: Selá já é grande, não é me dado como esposo. Judá não cumpre sobre mim a sua promessa. Então o que ela faz? Tira as vestes da sua viuvez. Entendamos, ela estava viúva de 2 maridos desde muito tempo, na casa de seu pai, esperando que um jovem crescesse para que fosse concedido a ela como esposo, mas não havia sido concedido. Ela tira as vestes da sua viuvez, as vestes que a identificavam perante a sociedade como uma viúva, e coloca um véu de prostituição. E o que ela faz?
se posiciona na entrada das duas fontes que estavam no caminho de Tiro. E quando Judá contempla aquela mulher com véu, ele entende, é uma prostituta. Queridos, nós estamos falando de um homem velho que havia acabado de perder a sua esposa, que havia acabado de perder 2 filhos, pois a dor do luto é uma dor eterna. Ele olha para uma mulher com vestes de prostituição e a primeira coisa que ele pensa é: eu vou me deitar com ela. Então Judá caminha até a frente de Tamar. Ele se dirige para ela no caminho e ele diz, versículo de número 16: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela responde ao pedido com uma pergunta: que darás para que entre em mim? Ela está mais dizendo: você quer meu corpo? Eu preciso de algo em troca. Algo está à venda. Eu preciso que você me dê algo em troca. Você quer um momento de prazer, Judá? Eu preciso de algo em troca. O que é que você tem para me dar? É a pergunta de Tamar. O que é que você pode me oferecer? O que é que você pode me proporcionar em troca do meu corpo? Judá diz: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Essa era a troca. Pelo corpo, Judá dava um cabrito. Mas Tamar era inteligente. Versículo de número 18. Ela diz, ou melhor, versículo de número 17, ela diz: dás-me penhor até que o envies. Ela estava dizendo: você me dará algo, o penhor, que significava uma segurança de que o cabrito realmente seria enviado até ela. Você me dá o teu penhor? Ele diz: eu dou meu penhor. Ele pergunta, versículo de número 18: que penhor é que te darei? Tá bom, você quer algo que te assegure de que eu vou cumprir a minha promessa de dar o cabrito em troca do seu corpo, mas o que é que você tem? Tamar começa a pedir: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. Frisa. Moisés está escrevendo o que ele lhe deu. Moisés não escreve. Judá pensa, Judá se afasta, Judá desconfia. Judá olha, ouve e dá. Mal sabia Judá que ele estava negociando aquilo que ele tinha de mais precioso ali. Porque, queridos, quando olhamos para o texto, nós vemos que a primeira coisa que Tamar vai pedir de Judá é o seu selo. Em uma época em que não havia CPF, em que não havia RG, em que não havia identificação biométrica, o que os homens tinham para se identificar diante da sociedade? O selo. E o que era o selo? Era um anel no dedo, cuja ponta possuía um carimbo, o selo, que quando pressionado contra a cera do papel deixava uma marca, que só era do seu possuidor. Em outras palavras, um papel selado por Judá era identificado por toda a sociedade. Um documento selado por Judá era identificado por todos. Qual é o possuidor? O homem cujo qual pertence este selo, este carimbo, esta marca. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, a primeira coisa que o diabo vai roubar de nós é o nosso selo. Paulo, em Efésios capítulo de número 1, verso de número 13, e o capítulo de número 4, verso de número 30, vai testificar que nós, como crentes em Cristo, somos
selados pelo Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. O selo representa a presença do Espírito Santo. Porque o mesmo apóstolo em Romanos 8 vai dizer: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que isso significa? Não são as vestes que testificam, por mais que elas sejam frutos. Não são as obras que testificam, por mais que sejam frutos. É o Espírito que está em você. Meu Deus, leva lá e comece. A primeira coisa que o diabo vai tirar de Judá é a sua identificação moral, social, de quem ele é. Meu Deus. É a primeira coisa que o diabo nos tira quando nós nos distanciamos da presença de Deus. O quê? A identificação de que somos filhos. Meu Deus. A crise de consciência. O que é que eu sou? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus realmente me escolheu? Será que Deus tem uma obra em minha vida? Será que Ele me ama? Será que Ele tem projetos para mim? Meu Deus. A primeira coisa que o diabo nos tira é a certeza de que somos filhos. Deus. É a certeza de que nós não nascemos do sangue, da vontade do homem, da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas de Deus. Aleluia. É a certeza de que estamos em Deus, que somos participantes da sua obra, que somos eleitos, elegidos, que somos escolhidos, uma nação santa, filhos e filhas do Todo-Poderoso, porquanto o Espírito dele está em nós. Meu Deus. Jesus nos disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo um Consolador. É o Espírito que em nós está selado. E o que isso significa? Segurança. Nós estamos seguros, agarrados, presos ao coração de Deus. Mas não apenas seguros, nós estamos identificados como propriedade particular, exclusiva e peculiar de Deus. É por isso que em Daniel capítulo 6, verso 17, quando Daniel é posto na cova dos leões, o rei Dário sela a pedra que estava na boca da cova. Meu Deus. Segurança. Daniel não tinha a possibilidade de escapar. Meu Segurança. Mateus 27, 66. A mesma coisa é feita com o túmulo de Jesus. Quando o corpo é colocado na sepultura de José de Arimateia, a pedra que envolvia o túmulo é selada. Propriedade. Esther capítulo 8, verso 8. Os reis dos impérios medo-persas, os príncipes, o rei, a autoridade, selava as cartas, os editos reais com um selo, perante uma lei que não poderia ser revogada. Quando estamos selados pelo Espírito Santo, estamos debaixo de uma lei da irrevogabilidade. Aleluia! A palavra não pode ser revogada na vida daqueles que priorizam o ser, na vida daqueles que não deixam o Espírito sair, na vida daqueles que não deixam o pecado contaminar. Nós estamos selados. E se por um momento de prazer, se por um momento de tempo, se para desfrutar de um corpo, de um momento, de uma hora, nós negociarmos aquilo que Deus tem de mais precioso na terra, a igreja não, o Espírito Santo. Se nós negociarmos a presença do Espírito, o que é que nos resta? Que palavra que será cumprida, meu irmão? Não é este o Deus que olha para Eli e diz: Eli, porventura não fui eu, Deus, que disse para ti e para os teus pais, que a tua casa e a casa dos teus pais não dariam em perpetuidade a minha presença, perante a minha presença? Pois agora não se cumprirá, Eli. Por quê? Porque aos que me honram eu honrarei. A minha honra está condicionada à sua honra, mas o meu desprezo também está condicionado ao teu desprezo. Se somos selados, vivemos debaixo da palavra. E se vivemos debaixo da palavra, a palavra que nos foi ofertada é irrevogável e se cumprirá.
Sabe o homem que perdeu o selo? Sabe o homem? Nazireu. Um homem que recebeu essa promessa desde o ventre. Um anjo que aparece para Manoá. Sansão perde o selo em Juízes 16, verso 20. Quando havia acabado de revelar o seu segredo a Dalila, o texto nos diz que Deus, que o Espírito, que a presença do Espírito já não estava mais no corpo do homem. Depois de inúmeros pecados, depois de tanto bater a cabeça, e Deus quieto, e Deus perdoando, Sansão chega no limite do céu. Porque existem momentos em que não é nós que deixamos, é o próprio Espírito que diz: esse não é mais o meu lugar. É o momento em que Sansão não está mais ligado ao céu. É o momento em que nós estamos tão distantes de Deus e tão cheios, tão próximos de nós mesmos, que nós olhamos para a presença do selo, para os frutos do selo, para a glória do selo, e nós não conseguimos mais enxergar a imagem do selo em nós. É o momento em que o Espírito Santo nos deixa. Judá está negociando o selo para obter o corpo. Mas ele não negocia apenas o selo, ele também negocia o seu lenço. O lenço. Quem aqui tem lenço? O lenço materialmente e espiritualmente contém as nossas lágrimas. É nele que estão descritas histórias que muitas vezes não foram contadas. Ninguém viu, ninguém sabe. Só nós temos o nosso lenço. É onde está contido o histórico das noites mal dormidas e daquelas que passamos em lágrimas no altar. É o lenço tão descartável ao ponto de não nos lembrarmos dele quando nós obtemos aquilo que através dele nós alcançamos, o santo dele. Quantas vezes nós não choramos, e é este lenço que comporta o sinal das nossas lágrimas. Quantas vezes que nós não dobramos os nossos joelhos em angústia, e é este lenço que diante de Deus está guardando as nossas lágrimas. As lágrimas do lenço, a história do lenço. Judá está negociando a sua história por um momento de tempo. Segundo o Salmo 56, verso 8, o anjo do Senhor colhe as vossas lágrimas e deposita no mundo. A tua lágrima não é descartável, até a tua lágrima é guardada no odre do Todo-Poderoso. Porque o lenço tem a história. Em Ezequiel, capítulo número 9, verso número 4, o julgamento do Senhor se iniciaria pela sua casa. Mas através do profeta Ezequiel, Deus vai marcar os homens que gemiam e choravam pelo pecado de Israel. Estes quais não vão ser subjugados pela destruição que sobreviria sobre Israel. Estes quais tinham uma marca em suas testas que os separava dos demais. Por quê? Porque eles tinham um lenço. Um lenço de lágrimas pelo pecado que Israel cometia. O lenço não apenas enxugava, era usado para enxugar as lágrimas. O lenço, dentre as duas pontas, envolvia o selo e o amarrava, talvez ao pescoço, a uma parte do membro visível do corpo do homem que é possuído. O lenço, nesta representação, traz a sustentabilidade da palavra. Um crente que tem selo é um crente que tem ensinamento doutrinário. Mas quando nós negociamos o nosso selo, automaticamente negociamos o nosso lenço. Nós negociamos os nossos princípios.
é a corda que nos sustenta, é a corda que nos mantém, é a ligação de nós com o nosso Deus, com a sua palavra, com os princípios que Ele nos entregou. Paulo, em 2 Timóteo 4,3, diz que nos últimos dias os homens ajuntariam comichões em seus ouvidos, porque não suportariam ouvir essa doutrina. Eles perderiam a sustentabilidade do lenço, eles perderiam a sustentabilidade da palavra, pois estão negociando a palavra por um momento de tempo, pois estão negociando a palavra por uma igreja cheia, estão negociando a palavra por uma igreja vazia, vazia da presença de Deus, vazia do selo do Espírito, vazia. E a última coisa que Judá vai negociar é o seu cajado. O cajado que o identificava como pastor de ovelha. Quantas não são as vezes que o diabo, por último, como sinal de vergonha, faz com que venhamos a negociar aquilo que Cristo nos entregou, o chamado. E aí, o mesmo diabo que nos induziu a trocar, a penhorar o que Deus nos concedeu, ele mesmo olha para nós e diz: não era você que era usado? Não era você que ministrava? Não era você que louvava? Não era você que entregava profecia? Não era você que tinha visão no altar? Cadê? Ele nos faz penhorar, mas depois que nós penhoramos, é a mesma voz que nos alcança. É a mesma voz que nos alcança. Em 1 Samuel, capítulo número 17, versos número 40, Davi, quando se levanta para lutar contra o gigante filisteu, ele tinha a funda, as pedras, mas também tinha o cajado em suas mãos. Em Gênesis 32, verso 10, Jacó está retornando com o mesmo cajado que ele havia saído da casa de seu pai Isaac para sua terra. Em Êxodo capítulo 4, verso número 3, é o cajado que estava nas mãos de Moisés, com que ele vai usar para tornar a água em sangue. Qual vai ser usado para se tornar uma serpente? É o cajado com que ele vai efetuar os sinais. O cajado, a unção, o chamado. É o chamado que Cristo nos entrega, a autoridade de Lucas 10, 19, de pisarmos serpentes e escorpiões. Quando nós penhoramos o cajado, nós penhoramos a autoridade que nós temos sobre o mundo espírito. Judá penhora o seu ser, a identificação diante de todos os homens, e para nós, o Espírito Santo. Judá penhora o seu lenço, aonde estavam contidas suas vitórias, derrotas e também o ligamento para nós da vida doutrinária, da leitura bíblica, dos princípios e valores que Cristo nos entregou. E por último, ele penhora o seu cajado. Para ele, aquilo que identificava como pastor de ovelhas, mas para nós, aquilo que nos identifica como pastores, líderes, como pessoas que cumprem o chamado qual recebemos de Deus. Amém. E depois de ter bem orado, ele se deita com Tamar. E Tamar engravida. Mas quando Judá recebe a notícia de que Tamar estava grávida, nós vemos que a primeira atitude que Judá vai tomar, versículo de número 25, é tirar ela para fora